Pergunta? Gente, tem a palestrante. Qual repreensão Jesus faz à igreja de Sardes? Que apesar de ter o nome de vivos, estão mortos. B, que abandonaram o primeiro amor. C, que toleraram Jezabel. Ou D, que são mornos, nem frios, nem quentes. Entreguem, por favor, os papeizinhos a Nicolas e até o próximo sábado. Vamos agora chamar a nossa palestrante, a querida. Deus continue te abençoando. Essa serva de Deus. Quem já era do Ministério Materno já conhece ela, né? Quem foi para a jornada também conhece a bênção que é. E a gente estava ansioso para você vir para cá, para o Alto da Boa Vista, tá bom? Então, louvado seja Deus que você está aqui hoje. E aqui, presente é antes, tá bom? E quem é amigo ganha 2. Por isso que você vai ganhar 2 presentes hoje. Ó, a canequinha do Ministério Materno, tá bom? Tem seu nome aí, personalizada. E aqui um mimo para você. É tudo um mimo, é com muito carinho, tá bom? Para você, que é especial, coisas especiais também. Então, que Deus te use. Vou colocar aqui para não quebrar. Obrigada, Jordana. Boa tarde. Vocês estão bem? Mesmo? Como é? Entendi. Pessoal, um prazer estar com vocês, né? Eu tive aqui já 2 vezes, né, aqui em Petrolina, na jornada, como Jordana falou. Em Bodocó, inclusive, Jordana, nesse momento está acontecendo Vida de Mãe também, viu? Está acontecendo simultaneamente a Vida de Mãe aqui. Está acontecendo lá em Bodocó com a nossa irmã Aline, a filha da Ana. Ela que encabeça esse ministério por lá. Uma bênção de Deus também. E sabe o que é uma bênção também? É vocês terem vindo. Por quê? Eu estava falando hoje pela manhã, no sermão, sobre quais são os verdadeiros e grandes milagres. Hoje em dia, o maior milagre que eu considero é a gente conseguir vir à igreja. Sabe por quê? Porque tem muita coisa hoje no mundo disputando pela nossa atenção constantemente, desviando o nosso foco disso aqui. Então, isso aqui se torna enfadonho, se torna cansativo, se torna dispensável, secundário. Mas para vocês, não. Para vocês foi prioridade. E eu digo amém a Deus e louvo ao Senhor por isso. Gente, momentos assim, para a gente que é psicólogo e trabalha na linha de frente ali dos transtornos e distúrbios mentais e desorganizações familiares, a gente vê pessoas trabalhando para prevenir que isso aconteça, que chegue a esse ponto de desorganização, para a gente isso é maravilhoso, sabe? E que bom que existe o ministério, esse ministério, viu? Eu vou pedir a vocês o tempo de uma sessão. E ao contrário de hoje de manhã, eu quero seguir esse tempo. O tempo de sessão, na verdade, é 60 minutos, mas eu vou colocar para baixo, 40 minutos, tá bom? Posso contar com o enfoque de vocês por 40 minutos? Muito bem. Vamos lá. Começamos. Antes de mais nada, eu queria que a gente abrisse a Bíblia. No livro de Colossenses, no capítulo 2 e no verso 3. Colossenses 2, 3. Quando vocês acharem, diz amém. Amém? Por ler, Jordana. 2, 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Ó, pessoal, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Não existe pessoa que seja tão bem formada, pode ter qualquer diploma, certificado, especialidade, doutorado, seja o que for. Ninguém sabe o que se passa no particular de ninguém. Pode ser o maior especialista do mundo. Só tem um único ser no universo inteiro que consegue identificar qual é o exato problema que está te impedindo de conseguir ter uma vida mais abundante. Porque vocês sabem que o objetivo de Deus para tu é que você tenha uma vida abundante, uma vida que tenha significado. E Ele quer que, inclusive, na tua família, com a tua educação com os teus filhos, isso também seja presente, essa abundância. Então, se nós não estamos desfrutando disso, tem alguma coisa fora do lugar.
Porque o projeto de Deus é que seja intensa, borbulhante, uma vida com categoria. Então, a sabedoria vem de quem? Que Jordana acabou de ler. Então, eu vou convocar todos vocês aqui presentes para que nós invoquemos o nome do Deus eterno juntos, porque eu vi muitas coisas assim, absurdas já, acontecendo quando as pessoas se juntam e invocam o nome de Deus. Agora você precisa invocar o nome de Deus acreditando que Ele pode ouvir. Eu não quero que ninguém aqui, nenhum de vocês, faça uma oração vazia. Vocês sabem o que é oração vazia, não é? É aquela oração que a gente faz por costume. Só porque todo mundo está fazendo. E a gente só balança a cabeça e diz amém. Mas a gente às vezes sequer ouve o que está sendo dito naquela oração. Não quero isso agora. Porque eu acredito que nós não temos tempo a perder. Jesus vai voltar nessa geração e muitos de nós vamos ser pegos desprevenidos. Porque muitas coisas que a gente diz crer, a gente de fato às vezes está perdendo aquela fervor de que é verdade mesmo, Deus se importa com minha família, Deus se importa com minha casa, Deus se importa com a minha educação espiritual dos meus filhos. Então, eu vou fechar os olhos e você também. E por favor, aplica teu coração nessa oração e clama a Deus para Deus poder me usar, apesar de eu ser coitado de mim, mas pode me usar. Ele usou uma burrinha, Ele pode usar a mim também, para dizer alguma coisa para você que você está precisando muito ouvir. Então, feche os olhos. Meu Deus, enquanto eu falo, todas essas pessoas aqui vão estar também orando na mente delas. Por favor, Senhor Deus, escuta o coração de cada um aqui. Tem gente aqui que está enfrentando umas dificuldades muito grandes para educar os filhos, para saber o que fazer. Porque o Senhor nos deu uma missão muito grande. O Senhor nos deu uma missão quase impraticável, como seres humanos. Educar. E educar para a eternidade. E muitas vezes, Senhor, a gente se depara com situações, a gente se vê diante de dilemas, que a gente só queria que o Senhor descesse, sentasse com a gente uma tarde inteira, para nos dizer o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente se sente como mãe, como pai, assim, desesperados, porque a gente não sabe qual é o procedimento correto, às vezes, Senhor. Então, por favor, venha até nós e nos dirige. O Senhor pode falar conosco. Eu acredito em um Deus que é real e vivo. E sei que os teus filhos aqui também, senão não estariam aqui comigo. Então, eu clamo ao Senhor, que é a realeza do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, onisciente, sabe dos nossos pensamentos, das nossas angústias, das nossas preocupações, das nossas maiores necessidades e dilemas. Então eu oro ao Senhor nesse momento pelo sangue do teu Filho, Jesus Cristo. Por favor, Senhor Deus, vem responder a nós as nossas angústias, especialmente sobre a educação espiritual da nossa casa. Nós vivemos o mundo mais desafiador de todas as eras. Nunca foi como está sendo. E os teus filhos são desafiados a permanecerem firmes e conduzir o barco até o porto. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que diz assim: Senhor, eu confesso que está difícil. Para essas pessoas e para aquelas que acertam, mas que às vezes também se encontram em dúvida, vem agora e fala. Eu não quero falar palavras minhas, eu quero falar palavras tuas. Então, me silencia e fala aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, obrigada por orarem comigo. A gente já abriu a Bíblia. Agora vamos ao nosso tema. Educação espiritual. A Jordana começou dizendo o quanto que esse tema ele é essencial. Dispensa comentários. O quanto que a educação espiritual dentro de casa ela é importante. Eu vou falar uma coisa para vocês como profissional de saúde mental. Eu desconheço uma pessoa que consiga ter uma espiritualidade bem ordenada e bem equilibrada, para que essa pessoa também não desenvolva uma saúde emocional e também social bem aguçada. É muito difícil você ver uma pessoa genuinamente convertida para que isso não resvale em outros aspectos da vida dessa pessoa.
Eu diria que é quase impossível, Jordana, você ser uma pessoa convertida e você passa por dificuldades. Você passa por dificuldades. No mundo tereis aflições. Jesus não usou nem a palavra angústia, ele usou logo a palavra mais forte, aflições. Mas a gente que acredita no Deus que a gente acredita, a gente consegue fazer o que ele indicou e a gente tem bom ânimo. E a gente confia que ele venceu o mundo. E como eu falei na oração, irmãos, eu vou dizer, a gente vive um período muito desafiador. E eu digo que é o período prévio à volta de Jesus, porque, Janizele, já aconteceram situações difíceis na comunidade cristã, já houve esfriamentos espirituais, já houve reavivamentos, e pseudo-reavivamentos em várias épocas. Por que você diz que agora é diferente? Vou dizer para vocês, nunca existiu na história uma certa tecnologia de comunicação que é muito útil e muito boa, mas que está sendo usada de uma maneira arrebatadoramente destrutiva e que tem consumido e destruído, inclusive neurologicamente, a capacidade de muitos de nós de conseguirmos viver bem e viver plenamente, porque a gente não consegue mais exercer instante, a gente não consegue mais estar presente. E esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Para a gente exercer uma educação espiritual eficaz no nosso lar, nós temos que estar presentes. Exercendo o instante. Presentes emocionalmente. Presentes com um pouco mais. A gente não pode exercer presença física como outrora nossas avós e nossos bisavós exerciam. Por quê? Porque a gente tem que viver. A gente tem que trabalhar. A gente hoje vê que um homem não consegue mais manter uma casa sozinho. Eu estou mentindo? Ou estou falando bobagem? Não, né? A gente precisa trabalhar. É uma realidade nossa. No entanto, a gente precisa fazer o máximo possível para termos presença para os nossos filhos. Esse é um primeiro ponto. A gente falar sobre a educação espiritual é importante porque a gente vive no tempo do fim, porque a gente vive esse período desafiador, com novas coisas que a gente nunca viu e nunca viveu. A gente vive também um período ultra violento, ultra rebelde, que tem distorcido, irmãos, tudo aquilo que já era assentado como certo. Aquele terreno sólido que existia, os marcos antigos que a Bíblia descreve e que serviram tanto e tão bem para conduzir gerações e gerações sem perder de vista o que era essencial na Bíblia, isso está se dissolvendo. Vocês percebem isso também? Que já não existe certo e errado. O que existe? Ponto de vista. É uma questão de opinião. Não, eu acho que não é bem assim, desse jeito. Eu acho que talvez não seja dessa maneira. E a gente perde de vista o que está escrito. O que está assentado, fixado como rocha que não vai embora. Na parábola de Jesus, o que é que vai embora com a chuva? A casa construída sobre areia. A casa construída sobre rocha, essa fica, pode passar o tempo e passar. Então eu quero que vocês façam desde já uma escolha. Vocês querem seguir com a casa da rocha ou vocês querem ir pelo caminho da areia? Vocês vão precisar escolher isso hoje. Porque eu não tenho outra mensagem para passar para ninguém aqui que não seja a mensagem que está escrita. E essa mensagem pode decepcionar muitos corações. Porque a mensagem que está escrita, ela não tem preocupação em passar a mão na nossa cabeça e dizer que nós somos maravilhosos. A mensagem divina está preocupada com uma coisa, e se chama cura. Deus está preocupado com isso, cura. Cura da família, cura da educação, cura de você. Cura do teu lugar, da tua posição, do teu papel, é isso. Se Ele tiver que te machucar, que te ferir, que te incomodar para poder fazer você ser curado, Ele vai fazer isso. E essa é a única coisa que eu posso oferecer para vocês. Eu não posso oferecer uma mensagem que faz você sair daqui sorrindo feliz. Está tudo tão maravilhoso. E a sua vida se desfazendo. Eu não vou fazer isso com ninguém. Meu compromisso é esse. Posso prosseguir assim? Sim ou não? Compromisso nosso, né? Muito bem. Perfeito. Maravilhoso. Então, olha, eu pensei em começar falando sobre o que é educação. Rapidinho, eu vou falar sobre o que é educação. E eu queria ouvir duas opiniões. Posso, Jordana?
Eu queria ouvir 2 opiniões. Levanta a mão quem quer me responder a sua concepção do que é educação. Estamos aprendendo todos, então não tenha vergonha. O que é educação? Se não levantar a mão, eu vou. Eu vou para tu. Aí vai ser pior. É melhor tu levantar. A outra disse aqui, pode ir. Ah, eu vou bem nela. Irmã, como é teu nome? Meu nome? Uhum. O que tu quiser dizer, tá bom. Apelido ou verdadeiro? Marisa. Marisa, o que é educação? Educação é um ponto de vista, né? Educação é o que vem de berço, que os pais ensinam dentro da sua casa. Entendeu? Quantos concordam com Marisa? Marisa. Eu fiquei curiosa, qual é o teu nome de mentira? Não, esse é o de mentira, Marisa. O verdadeiro é Maria. Um dia vamos sentar para falar de onde veio o apelido, tá bom? Ok, Marisa. Do berço, educação é uma formação do lar, né? Fantástica a sua resposta, viu? Mais uma. Eu vou, viu? Opa. Que começa desde cedo em casa, né? É o aprendizado, é o ensino que começa desde cedo em casa. Ou seja, o que as meninas concordam é que aonde começa a educação? Em casa. Vocês concordam com elas também? Muito bem. Eu trouxe só 2 conceitos, 2 ou 3, de alguns pensadores e de um dicionário sobre o que é educação. Olha só. Educação é a ação e efeito de educar, de desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais da criança e, em geral, do ser humano. Disciplinamento, instrução e ensino. É um conceito de educação do Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. Immanuel Kant, que é um filósofo, ele diz assim, olha, o fim ou o objetivo da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja capaz de alcançar. Intenso, né, o Kant? E a Ellen White concorda com o Kant. Vamos trocar? Bora. Obrigada, irmã. Ellen White diz, irmãos, que nós somos negligentes quando nós não nos esforçamos para desenvolver ao máximo as nossas capacidades intelectuais, inclusive. Mas olha só, uma coisa que as meninas responderam que eu amei, é porque elas tiraram um mito de que existe um espaço único direcionado para a educação. Elas disseram o quê? Em casa a gente aprende. Em casa, na verdade, é onde a gente aprende o grosso do que é ser humano. Foi isso que vocês falaram, nas minhas palavras. Então, não existe um espaço único definido, é só na igreja que eu faço educação espiritual? Não é. E atenção, pais de adolescentes, de crianças, se a igreja é o único espaço onde o teu filho vê, ouve e lida com a palavra, você está sendo repreendido hoje por Deus, essa tarde. Saibam que tem muitos pais e mães de família que deixam apenas para a igreja o lugar da palavra de Deus ser aberta. A maioria, infelizmente. Não esse grupo aqui, em nome de Jesus. Né? Mas a maioria, gente, não abre a Bíblia em casa. Não existe a noção de culto familiar. A gente vai falar sobre culto familiar daqui a pouco, viu? Mas, de fato, meninas, não existe um único lugar, uma única maneira de educar. Na verdade, como diz o Carlos Rodrigues Brandão, um escritor, ninguém escapa da educação. Em todo momento, nós estamos sendo educados. Em todo espaço, em toda situação. A gente está passando por isso e a gente passa por isso a nossa vida inteira. Até a gente morrer, a gente está aprendendo coisas boas e coisas péssimas também. Porque também a gente aprende muita coisa que não presta ao longo da nossa vida inteira. E é mais difícil a gente desaprender as coisas ruins. É mais fácil, infelizmente, às vezes, a gente esquecer as coisas boas. Olha que tristeza isso, né? Que tristeza isso, irmãos. Agora, mais um texto bíblico. Provérbios capítulo 2. Do capítulo 6 no verso 6 até o verso 8. Provérbios 2, 6 ao 8. Gente, quando eu abro a Bíblia, eu não sei vocês assim,
Mas depois que eu comecei a estudar psicologia, e depois que eu voltei a estudar com profundidade a Bíblia, eu percebi como a Bíblia ela é muito psicológica. A Bíblia é profundíssima nas coisas. Só que a gente aprendeu a ler superficialmente. A gente não examina as Escrituras como deveríamos. E aí a gente perde muitos sentidos dela. Vocês já acharam? Provérbios, capítulo 2, do verso 6 ao 8. Amém? Esse eu vou ler. Ó. Porque o Senhor dá... De onde que vem a sabedoria? Da boca de quem? Aham. E o que vem? Conhecimento e... Ele reserva para quem? Uau! Escudo é para os que caminham, para que guardem. Ele preservará o caminho dos seus. Amém? Gente, aqui tem cada coisa fantástica. Em primeiro lugar, é descrita aqui a fonte da verdadeira sabedoria. É descrita a verdadeira fonte do aprendizado por excelência, que é quem? O Senhor Deus. E ele ainda coloca os elementos da sabedoria verdadeira, que são o quê? Conhecimento e entendimento. Quem de vocês conhecem pessoas que são muito boas, até de Bíblia, conhecem tudo de cabo a rabo, mas eles têm um procedimento na vida que denuncia uma pessoa que não tem entendimento? Tem muita gente assim. Eles são especialistas. O meu professor de filosofia na faculdade, ele tinha feito uma pesquisa baseada na Bíblia, mas ele era ateu. E um inimigo da religião. Mas ele tinha uma grande quantidade de informações, assim, sabe, arqueológicas da Bíblia, mas ele não tinha entendimento. Os elementos da sabedoria, do conhecimento verdadeiro de Deus, é o conhecimento e o entendimento. E ele reserva a verdadeira sabedoria para um grupo muito especial de pessoas. Qual é? Os retos. Uau, irmãos, isso aqui me deu uma epifania, irmã. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca percebi isso. Então, Jordana, Deus está dizendo para mim, para vocês todos, que a verdadeira, a profunda sabedoria, Ele quem revela, e Ele é a fonte, mas para os retos. Quem são os retos? Sabe quem são os retos? São aqueles que se inclinam diante de Deus e dizem assim, Senhor, reina na minha vida. O Senhor é o meu líder. Eu não quero ter o peso de decidir as coisas. O Senhor já decidiu por mim. Eu quero viver a graça de depender do Senhor. Me diga o que o Senhor quer que eu faça. Foi a primeira pergunta de Paulo. O que queres que eu faça? Depois que ele foi convertido a caminho de Damasco. E essa tem que ser nossa pergunta em relação à educação espiritual. Ellen White fala no livro Educação, página 13, que a verdadeira educação significa mais do que só você organizar um monte de conteúdos em um curso de estudos. Significa mais do que a gente preparar só para a vida presente. Meu marido fez um sermão que até hoje me persegue. O título do sermão, olha só, viu, como o meu bem, ele gosta de ser impactante. O título do sermão dele era Campeões na Vida, Fracassos na Fé. Meu bem, faz 10 anos o seu sermão, mas ele ainda me pega. Campeões na vida, fracassos na fé. Muitas vezes nós estamos de maneira muito amorosa, aplicando tudo que existe em nós, recursos financeiros, tudo, para que os nossos filhos sejam campeões na vida. Quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja um advogado de sucesso, um juiz, promotor, sei lá quais são as profissões agora da moda, não sei mais. Mas eu nunca ouvi um pai, juro para vocês, eu só vi a irmã hoje, viu? Louvado seja Deus. Mas alguém dizer assim, meu sonho é que meu filho seja um missionário, ganhando R$1.000 por mês. Duvido, ninguém tem esse sonho. Como é? Amém, louvado seja Deus, mas ganha a vida eterna. É isso que eu quero para minha filha. Então, assim, irmãos, não é uma mera preparação para a vida presente, visa
o ser como um todo, a educação verdadeira, espiritual, e todo o período da existência possível do homem, é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a alegria do serviço nesse mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Ai, que lindo isso, amém? Tem muitos elementos importantes aqui. Um deles aqui é falado, e a Bíblia também nos mostra isso, que o aprendizado ele é contínuo ao longo da vida inteira, gente. Muitas pessoas, e isso me preocupa ultimamente, irmãos. Eu não sei a realidade da igreja aqui, mas as igrejas de lá, onde eu congrego e frequento, nós estamos vivendo um dilema. Tem pessoas com muitos anos de igreja, Jordana, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, 30, 20, mas que têm a maturidade espiritual pior do que um recém-batizado. Não sei se existe essa questão aqui. Porque não entendeu que a educação espiritual é para a vida toda. A vida inteira a gente tem que aprender como é que é ser gente, como é que é ser cristão, o que é ter bom senso, como é que a gente tem que se comportar com o outro, o que significa amar o próximo como a nós mesmos, respeitar as pessoas, respeitar os indivíduos. A gente precisa a vida inteira aprender. E é isso que o Espírito de Profecia, através da nossa irmã, fala aqui nesse texto. Agora, para a gente ter um modelo de educação espiritual, é importante a gente ter uma referência de algo que Deus idealizou e aplicou com nossos irmãos israelitas. Vocês lembram como era a educação em Israel? Lembram como era? Vamos ver como era a educação em Israel? Vocês lembram? Vão lá em Deuteronômios, capítulo 6. Vocês lembram como era essa educação? Deuteronômio, capítulo 6. Quando vocês abrirem, vocês dizem amém, para eu saber. Viu? Deuteronômio, capítulo 6. Amém? Muito bem. A partir do verso 4. Vocês podem não estar lembrados, mas a gente fala muito nisso aqui. Viu? Deuteronômio 6, 4 em diante. Vamos lá. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o... Verso 5. Ame ao Senhor teu Deus como? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno e ensine-as com... A quem? Uau, como? Olha só. Sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando deitar, quando levantar, verso 8, amarre-as como um sinal nos braços e na testa, escreva-as nos umbrais das portas de sua casa e nos seus portões. Olha que fantástico, isso aqui é pedagogia divina. Como é que era o método de educação espiritual de Deus no tempo de Israel? Era assim. Em outras palavras, o que Deus está falando é sobre uma educação pela essência. O ensino religioso ele era integrado, irmãos, em toda a convivência familiar. Então, o irmão está lá, o irmão trabalha com o quê? Vendas. O irmão está vendendo lá, leva o filho. Tem filho vocês? Sou só a filha. Só a filha, né? Leva a filha lá, Vitória, né? Meu Deus, minha memória está horrível. A Letícia vai lá com o irmão. O irmão está vendendo? Aproveita a oportunidade da venda para falar sobre alguma coisa da Bíblia. Olha, filha, olha, Letícia, a gente pode fazer o bom comércio ou a gente pode fazer o mau comércio das palavras, das atitudes. Você percebe? A educação integrada, ela começa da hora que a gente acorda com os nossos filhos até a hora que a gente vai dormir ali, no mesmo ambiente, na mesma casa. A gente se acostuma a ter momentos pontuais. Aí, gente, olha que perigo isso. E acontece muito hoje isso na igreja. A gente vai fazer uma pregação aí. Agora eu vou me preparar. Eu sou a pregadora. Entro no papel, prego. Aí quando eu desço do púlpito, desligo. Agora eu não sou mais a pregadora, não. Eu já sou outra coisa, né?
Agora eu vou sentar para fazer o culto com meu filho. Aí eu encarno o professor. Olhe, você tem que não mentir. Você não pode. Aí o patrão liga. Plim, plim. Não vou trabalhar hoje porque eu estou doente. Aí o filho. E tá, papai. Mas tu não está bem? Essa história de separar os papéis, isso é terrível do ponto de vista espiritual. Porque toda hora que a gente sai ali daquela função da escola sabatina, do culto doméstico, da liçãozinha que a gente está fazendo com a criança, e a gente tem essa mania de desligar a função, a gente não está agindo como um verdadeiro convertido. Porque o convertido ele é espiritual só em momentos específicos, sim ou não? Gente, cristianismo verdadeiro está na tua veia, está na tua musculatura, está na tua estrutura óssea. O cristianismo verdadeiro acompanha a gente em todo lugar. Agora, infelizmente, às vezes, o cristão é maravilhoso, fantástico, dentro da igreja. Aí, às vezes, tem até cargo. E o filho assistindo. E aí, quando o filho observa que, então eu posso ser meio cristão. Então eu posso ir para a igreja, assistir um culto lindo, falando de Jesus, do Espírito Santo. Quando eu chego em casa, eu ligo minha televisão, aí é tiro, é bomba, é facada na barriga. E está tudo bem. Meus amores, eu vou entregar uma verdade, que essa é uma verdade absoluta, no campo da psicologia ou fora dele, ou no campo religioso. As crianças são umas entidadezinhas extremamente espertas e observadoras. Crianças e adolescentes. Eu vou já falar de adolescente, tá? Quem é mãe de adolescente aí, só para eu ver? É a minoria, né, Jordana? Mãe de criança? Bem mais. Eu também. Então, assim, eu vou enfatizar um pouquinho o infantil e depois a gente pode até falar um pouquinhozinho sobre o adolescente, porque o adolescente ele é mais desafiador. E o adolescente que não foi educado desde cedo, meu amor, muita gente chega e diz, Janisele, a adolescência é um terror. Eu digo, não. Porque, como quem falou aqui, que a adolescência é uma colheita. A adolescência é uma colheita. A Jordana falou uma verdade. Muitos transtornos, inclusive psicológicos, que eclodem na adolescência, eles foram plantados na infância. Realmente é verdade esse bilhete. Na infância, a gente planta muitos transtornos que, quando chega na adolescência, eles explodem de uma hora para outra. Mas a gente fala já disso, tá? Então, a educação que Deus imaginou para acontecer em Israel, ela era integrada, ela era holística, envolvia mente, corpo e psique. A mente, o corpo e a religiosidade. Era tudo uma coisa só para Deus. Existia uma ferramenta que Deus criou para educar espiritualmente. Vocês lembram que em Israel existia um negócio chamado tabernáculo? Vocês lembram? Que tinha todo um ritual, né? Todo dia de manhã levava o cordeiro. Eu dizia, meu Deus, o pobre dos levitas. Levava o cordeiro, matava o cordeiro, sangrava, jogava o sanguinho. E as crianças tinham que assistir aquilo. Nossa, que chocante, ver matando o cordeiro. Sim, por que Deus pensou nisso? Para que a criança pudesse entender desde cedo o valor da morte do Salvador. Todos aqueles instrumentos, rituais e movimentos que aconteciam ali, era pedagogia divina funcionando às claras. Cada símbolo, e vocês veem que Jesus ele gostava muito de símbolos, é ou não é? Era símbolo para tudo. O sangue era um símbolo, o pão era um símbolo, o castiçal era um símbolo, o azeite era símbolo. Tudo, irmãs, era simbologia. Por que tinha que ver a criança ver o cordeiro sendo morto? Por que tinha que ver o cordeiro sendo morto? A criança tinha isso. Porque assim, irmã, eu te dizer, o cordeiro morreu. Morreu, tá bom. Agora a criancinha indo lá e vendo aquilo. Gente, aquilo ali era imagem e ação dos significados espirituais. A reverência. Gente, o sumo sacerdote entrando no santuário, no Santo dos Santos, uma única vez ao ano, a congregação inteira parava e ficava com aquele clima assim de temor, reverência, e as crianças assistindo, os adultos com aquela reverência. Não tinha uma criança em Israel
que não pegasse a noção do significado daquilo, como aquilo era importante. Então, Deus ele usava 3 elementos em Israel para transmitir a educação espiritual para o povo dele. Prestem bem atenção nesses elementos, porque dá para a gente reproduzir ainda hoje. E são eficientes do mesmo jeito. Porque Deus não muda e as metodologias dele são tão eficientes que não precisa mudar. A gente que muda, fica inventando moda, história e se desvia do que está escrito. Mas sabe quais são as 3 formas? Ele ensinava através do exemplo, ele ensinava através de palavras e ele ensinava através de figura. Eram essas 3 coisas, tinha um comportamento, por isso que era repetição. Quando tu levanta, quando tu se assenta, nos umbral da porta, traduzindo isso, era isso. Em exemplo, em palavras e em figuras. Agora vamos esmiuçar, na segunda e última parte da nossa conversa de hoje, essas coisas. Exemplo. Como é ensinar a criança ou adolescente pelo exemplo? É muito simples. Testemunho. Testemunho. A gente já falou aqui. Gente, o testemunho, ele tem um peso gigantesco. A maioria das vezes você não precisa nem usar a palavra. Quando o testemunho ele é eficiente. Filhos de pais que têm um testemunho ilibado, uma conduta, mas não é só fora de casa, não. Quero fazer uma diferenciação básica com vocês, gente. Existe uma diferença monstruosa entre reputação e entre testemunho. Reputação faz parte do testemunho, sim ou não? Faz. Porque eu não posso sair por aí fazendo escândalos públicos e desabonar o nome do meu Deus. No entanto, vocês concordam que eu posso parecer uma cristã maravilhosa para vocês e não ser? Concordam sim ou não? Eu posso parecer a melhor cristã do mundo. Nossa, que mulher incrível, poderosa. Só Deus sabe. Só o Senhor sabe. E meu marido, né, meu bem? E o meu bem ali. Testemunho é o que Deus quer que você exerça dentro da sua casa. Tem gente que se esforça ao máximo para ser um testemunho impecável, fora de casa. Dentro de casa é um inferno, é uma desgraça. A mulher grita 24 horas por dia, com o filho, com o marido, com o cachorro, com o gato, com o periquito. É só grito o dia todo que Deus dá. O homem bruto não faz nada, deixa a mulher morrendo lá jogada. Gente, testemunho tem que ser exercido por excelência dentro da nossa casa. Olha, não adianta nada você ser bem visto pelo público. Eu sei que todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo gosta de ser bem visto, aceito, socialmente. Mas, meu amor, se dentro da tua casa você fizer da vida da sua família um inferno, isso é lixo, não é nada. Não significa nada. O jeito que as pessoas te veem fora. Então, esse testemunho que tem que ser exercido no dia a dia. Como, Janizele? Esse testemunho aí entra, a administração nossa do nosso tempo. Faça uma análise agora psicológica. Como é que está a tua administração do teu tempo com teus filhos? Eu vou dar até um tempo para você receber essa pergunta e processar, tá bom? Como é que é a administração do teu tempo com os teus filhos? Você passa tempo de qualidade com eles? Você conversa com seus filhos? Você fala sobre coisas espirituais com seus filhos? Você dá espaço para os seus filhos, para eles se expressarem na sua espiritualidade dentro de casa? Ou você sempre é a poderosa ou poderoso que tem a verdade para passar? Obrigada, meu amor. E você não abre o menor espaço para escutar o que está acontecendo na cabeça dos seus filhos sobre espiritualidade. Como é o teu tempo com a tua família, irmãos? O seu testemunho também é exercido pela autoridade. Gente, aí eu vou falar aqui olho no olho com vocês, tá? A maioria de nós pais hoje, pós-modernos, a gente está confundindo a autoridade com autoritarismo.
Os nossos filhos, eles se sentem seguros na vida espiritual quando eles têm pais que realmente são verdadeiramente líderes dentro de suas casas. O cuidado significa eu, inclusive, ser o mestre podador. Nós ensinamos os nossos filhos o que é que eles podem e não podem fazer. Cuidado com os pedagogismos que ensinam para você que é o seu filho que vai aprender sozinho, uma hora ou outra, espontaneamente, né? Porque o ser humano é bonzinho, né? A gente é tão bonzinho que uma hora ou outra a gente vai aprender o que é bom, naturalmente, né? Será que é assim? A gente precisa aprender que é nossa responsabilidade. Janisele, é com pancada, com porrada que a gente ensina, que a gente demonstra autoridade, sim ou não? É com gritaria que a gente ensina autoridade, sim ou não? Não. Se você precisa, olhe para mim agora, ó. Se você precisa gritar, bater, ser agressivo, a sua autoridade falhou. A verdadeira autoridade, ela não é exercida pela violência. Em último caso, em último grau, Deus aplicava uma punição severa. Mas aí era quando já não tinha outra alternativa. Como que se exerce a autoridade, Janisele? Quer falar? Deixa eu ir. A respeito dessa questão de autoridade, agora nesse momento você me fez lembrar, meu pai hoje é falecido, né? Mas meu pai tinha uma autoridade que ele não precisava falar, ele só olhava. Quando ele olhava, a gente, ia fazendo alguma coisa, não sabia o que era para fazer, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa. E nunca ele falava, ele só olhava. E essa autoridade hoje, ela traz muito, né? No meu tempo atual agora, eu tenho uma maneira, eu não tenho mais filhas pequenas, né? Já são adultas, mas eu tenho netos, e eu uso isso com eles. E meu neto, eu tenho um neto, Bernardo, ele diz assim, eita, Cecília, vovó olhou assim, corre. Então, ele já entende o olhar, né? A maneira que se olha. Só pelo olhar, a gente consegue ter, não somente a autoridade, mas a criança identifica pelo olhar o que você quer dizer, né? Parabéns. Você é a primeira avó em muitas, não é a primeira não, mas eu já vi algumas, mas é uma das poucas que exerce autoridade sobre os netos. Parabéns. Parabéns, porque é difícil. Mas não é o assunto de hoje, né, Jordana? Mas assim, galera, a gente precisa exercitar a autoridade. Como? Olha, existe uma coisa fantástica chamada culto familiar. Gente, é o maior instrumento de educação da conduta da criança em público. É dentro do culto doméstico que a gente vai tentando modelar o comportamento da criança quando ela está na igreja, que isso também faz parte do processo de educação espiritual, viu? Eu vou já citar para vocês algumas coisas que a irmã White escreveu a respeito disso. Então, irmãos, pelo exemplo, pela forma como tu trata as coisas espirituais. Olhe bem para mim agora. Como é que tu trata a Bíblia? Será que tu pega a Bíblia como se fosse um mel gostoso, delicioso? Ou para tu ler a Bíblia, falar da Bíblia, ai meu Deus, termina logo. Nunca pega na Bíblia, teu filho nunca vê você lendo um livro de Espírito e Profecia. Teu filho nunca vê tu abrindo tua Bíblia, estudando ali com empolgação, com ânimo. Quando teu filho vê tu lendo a Bíblia, é com cara de tédio que vai morrer daqui a pouco. Me diz, meu Deus, esse negócio é muito ruim. Eu não quero isso não. Que é isso? Quando tu vem para a igreja, vem para o culto, assiste o culto, aí o teu menino vai lá no carro, ele vê você, viu? Amém, louvado seja o Senhor. Aí quando vai no carro, vai descendo a ripa no pregador, no irmão, na irmã, no fulano, e o menino, eita, que é isso? Exemplo, pelo testemunho, pelo modo como tu trata o teu marido, a tua esposa, que tem homens aqui hoje,
o jeito que tu trata, a maneira como tu cuida. Gente, isso também faz parte da espiritualidade. E eu lhe digo por quê. Até determinada idade, o Espírito de Profecia diz que eu e você somos como Deus na vida dos nossos filhos. Tudo que o seu filho vai sentir por Deus começa na maneira como ele sente por você. Sabia disso? Tem pessoas aqui que têm uma percepção de um Deus austero, enraivecido, preparado para punir. Se eu for atrás dessas criaturas, teve alguém na vida delas que foi um educador, que era rígido, que era, sabe? Essa é figura de Deus. Então, por isso que o teu testemunho impacta na educação espiritual do teu filho. Deus ensinava por palavras. O ensino intencional de Deus e a presença da palavra de Deus dentro da nossa casa. Irmãos, através de hinos. Hinos, eu não estou falando de rock disfarçado de hino. Eu estou falando de hinos. Hinos de adoração. Coloca dentro da tua casa hinos de adoração. Vou dar uma dica para vocês que são mães de pequenos. A maioria aqui, tá? Tem um canal no YouTube chamado Versos para Cantar. Anote aí. Versos para Cantar. Eu vou mandar para a Jordana, tá bom? Mas, nesse canal, a Bíblia é cantada. Coloque dentro da sua casa e deixe seu filho ouvindo. Gente, Ellen, ela tem uma memória bem melhor que a minha, né? Minha filha tem 7 anos. Ela sabe quase os versos para cantar tudo. Porque ela ouvia muito isso, desde pequenininha. Desde pequenininha. A irmã falou aqui, cadê ela? Que fazia o culto com o bebê na barriga. Eu também, irmã. A gente fazia o culto matutino e vespertino com a Ellen na minha barriga ainda. Quando a gente descobriu que ela tinha ouvidos, aí que a gente tacava culto em Ellen. Todo dia, sabe? Então, faça isso. A Bíblia, abra a Bíblia, converse com seu filho sobre a Bíblia. Bate papos com seu filho sobre a Bíblia, sabe? Gente, a gente acha que criança é burra. A gente infantiliza as crianças, a gente dá um monte de coisinha, Criança é inteligente mais do que tu, mais do que eu. O que é que absolve mais? Uma esponja velha, usada, acabada, ou uma esponjinha nova? Me diga, pelo amor de Deus. A criança aprende, gente, demais. Não infantilize o seu filho. Dê a palavra, dê a Bíblia, deixe ele ler, leia para ele, explique para ele a Bíblia. Senta com ele. Gente, eu tenho as conversas mais teológicas com Ellen. Ellen me ajuda a escolher os meus sermões. Eu digo, mãe, o que você acha de falar tal? E eu falo com ela igual eu falo com o Jones. Eu digo, mãe, o que tu acha assim de falar sobre tal e tal coisa? Ela diz, a criança sente que ela está sendo levada a sério. Se sente útil, deixa ela participar do culto familiar, deixa ela ler, deixa ela estudar com você, dá espaço para o teu filho. Meu filho não sabe ler. Gente, uma criança que aprenda a ler através da Bíblia é magnífico. Não tem igual isso. A gente sabe que quando uma pessoa ela estuda a Bíblia, neurologicamente o cérebro faz assim, ó. Aí imagina tu dar isso para o teu filho, para a tua filha. Faça isso, a presença da palavra de Deus dentro da tua casa. Nós sabemos lá em 2 Timóteo 3,16, porque a palavra de Deus é útil para ensinar, redarguir, educar, tudo isso, trabalhar o seu filho, sua filha, para que ele seja eficiente em quaisquer ramos da vida. A Bíblia é útil para tudo isso. É só tu que não acredita nisso, porque não abre tua Bíblia direito dentro de casa. Mas essa é a verdade. E por fim, o Senhor ensina pelas figuras, por toda aquela simbologia. E aqui entra de forma mais estreita, mais intensa, a questão da reverência com as coisas espirituais. Isso não é coisa chata, é coisa necessária. Eu estudo neurociências, eu estudo desenvolvimento psicológico, essa é a minha paixão, desde que eu comecei a trabalhar. E, gente, isso é necessário para estruturar uma pessoa saudável. Isso aqui é necessário. A gente precisa aprender
a assumir esse lugar de ensinar a reverência para os nossos filhos. Ó. Vou dizer para vocês uma coisa, antes de mais nada, para vocês não me julgarem rígida em demasia. Criança é criança, correto? O que criança é? Espontânea, não consegue ficar quieta, nem em silêncio por muito tempo. Para ela é torturante. Eu sou líder de aventureiros, sou diretora do meu clube lá. E a gente é orientado. Criança, você não pode manter a criança ali parada por muito tempo, gente. É uma tortura para a criança. A gente tem que entender isso e ter misericórdia. Quando a pobre da criança faz uma zoada dentro da igreja, toda a igreja pune. Como? Não, olha para a mãe, não faz nem psil. Faz o quê? Se faz psil, está ótimo. Pode fazer psil para a minha. Mas olha para a mãe. E todo mundo olha para... Gente, tem 2 sofredores dentro das igrejas. É o sonoplasta e a mãe. Né, os meninos? Quando qualquer coisa sai do lugar, todo mundo olha. Ainda bem que os meninos estão lá em cima. Eu acho que dá um torcicolo e a igreja tem uma dificuldade para olhar. Mas é mãe e sonoplasta. Todo mundo olha assim. Gente, criança é criança, pelo amor de Deus. Criança não é robô. Você programa ali, pronto, ficou. Não é assim, só criança doente que é assim. Criança saudável, ela gosta de se movimentar, ela pergunta, ela fala, ela conversa, sabe? Agora, a gente não pode, por causa disso, preste atenção no que eu estou falando agora, ó, não podemos, por causa disso, deixar que a igreja se torne uma feira. A gente tem que ser tolerante com a criança, deixar de ser idiota e ficar achando que a criança é um robô. Mas nós, como pais, a gente precisa entender que nós temos essa função de ajudar. Com o tempo, ele vai entendendo, aos pouquinhos ele vai entendendo. Não é assim. Dia após dia, a gente vai educando e trabalhando com eles essa reverência. Como, Janizele? Olha só. Nossa religião, ela deve se tornar prática. Tanto é necessário em nossos lares como na casa de culto. Coisa alguma deve haver fria, severa e repelente em nosso procedimento. Antes devemos mostrar pela bondade e simpatia que possuímos coração aquecido, amante. Sabe de quem é a criança que está no colo da irmã ali? Ela é irmãzinha de todos vocês. A gente precisa abordar com amor, com afeto, com carinho. Às vezes a mãe está desesperada, a gente tem mãe que não dorme. Você sabia que mãe não dorme? A coitada chega na igreja, só o pó da rabiola. Aí pega a criancinha no colo, leva ali, me dá, deixa eu segurar para tu prestar atenção no culto. Gente, isso é solidariedade cristã. A criança vai se sentindo amada, ela vai se sentindo acolhida, mas a gente não deixa de ensinar. Jesus era assim. Ele dava a chibatada, mas era com amor e presença, ele ficava ali junto, acolhi. Já é lindo, Jesus é lindo demais, gente. A gente tem que olhar mais para ele, nessa maneira de proceder. 40 minutos que vai virar 1 hora, viu? Desculpa, Jordana. Isso é Ellen White falando, tá? Ó. Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e ceticismo, predomina a iniquidade no mundo, a corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma se torna joguete das tentações. A menos que se estenda o braço poderoso para salvar o homem, passa a ser dirigido pelo arque rebelde. Forte isso. Se você não tiver cuidado e tomar conta da educação espiritual dentro da sua casa, adivinha quem vai tomar? O cão. Ele vai entrar lá dentro da tua casa, vai pegar teu menino pelo braço e vai educar por você. Adolescente ou criança, viu? Se você não assume esse lugar de patrono de uma espiritualidade real,
em testemunho, em palavras, e em reverência, em símbolos, meu amor, sinto muito. É ele que vai assumir o teu posto. E o que é que ele quer? Matar, roubar e destruir tua criança. É só isso que ele quer. Se ele pudesse, ele devorava viva essa criança que está no teu colo. É porque teu pai não deixa. Se não fosse teu pai, ela já teria sido devorada. A minha também. E os de vocês. Tenho certeza disso. Agora, como que tem que ser os cultos, gente? Como que tem que ser o culto familiar, Jordana? Como que é? Hã? E, ó, pois olha o que a irmã diz aqui, ó. Presta atenção, irmã. Leva isso aqui para ele, viu? Deus é desonrado quando a hora de adoração se torna insípida e cansativa e enfadonha. Quando é tão tediosa, tão destituída de interesse que as crianças lhe têm horror. Culto, gente, domiciliar, culto familiar, não é para ser pregação, não. Não é para você dar uma de teólogo, aí assim, a gente se empolga nas orações, né? Vamos orar aí, ó, 1 hora. O cabo já está suando, o joelho já está na carne viva. E o aí tu imagina a criança. Quando tu disser assim, vai ter culto, o menino não vai querer. Pelo amor... Não, mamãe, já. Porque é chato, é insípido. E aí a serva do Senhor diz que Deus é desonrado quando o culto se torna desse jeito em nossas casas. Aí ela diz mais, olha, pais e mães, tornai a hora do culto intensamente interessante. Não há razão para que essa hora não deva ser a mais agradável e jubilosa do dia. Mas ele diz, ó, tem que ter algum preparo para essa hora. Você precisa se preparar para o culto familiar, para tornar ela interessante. De tempos em tempos, você tem que variar o modo como é feito. Pode ser, uma coisa que a gente faz lá em casa, que é muito boa. Quando a gente faz a leitura, a gente diz, Ellen, presta atenção, porque no final eu vou fazer umas perguntas. E tu vai ganhar um negócio, se tu responder. Minha gente, isso é eficiente como nada na vida é. É ou não é, meu bem? Quando a gente faz as perguntas. Menina nega, presta atenção assim até no nome dos autores. Foi, mamãe. Perguntas, faz perguntinhas. Coloca o brindezinho ali, uma coisinha, todo dia, uma besteira, que criança não precisa de coisa grande não, gente. Nós é que acha que se a gente cobrir a criança com as coisas espetaculosas, não é o simples. O simples é o que encanta. Todos nós. Todos nós. É a simplicidade. E ela continua, olha. Pode-se cantar um hino de louvor. A oração feita deve ser breve e concisa, com palavras simples e fervorosas. A pessoa que faz a oração, louve a Deus por sua bondade, peça-lhe auxílio. Tomem parte as crianças na leitura e oração, quando permitirem as circunstâncias. Bota a criancinha para orar. Bota a bichinha para ler alguma coisa. Mas o que a gente faz? O bichinho não lê direito, às vezes ainda. Ah, não, deixa. Não, deixa que eu leio. Deixa o bichinho participar. O coitado se... Ixi, então eu não sei fazer nada. Então melhor nem me envolver. Isso evolui para o adolescente que não consegue se envolver em nenhum ministério. Porque diz o quê? Não, não sei não. Não sei fazer. Onde isso começou? Não, menino, deixa que eu leio. Lê devagar. Deixa o bichinho ler, deixa ele cantar, deixa ele escolher os hinos. Isso serve para adolescente também. Dê importância para o que o adolescente pensa. Filho, você vai falar a meditação hoje. Escutem. Amém. Fantástico esse ponto de vista que você trouxe. Falem isso, ó. São palavras milagrosas. Tu está num grupo de pessoas. Aí tem uma pessoa que é uma autoridade ali. A pessoa diz, fantástico o que você falou. Como que tu se sente? Valorizada. Nossa, Ellen, foi muito da hora isso aí que tu falou. Ela fica assim, ó. Uau, eu sei falar as coisas. Aí chega na escola sabatina da igreja hoje de manhã, né, Ana? Aí fica tagarelando lá, hoje passou a lição. Para as outras crianças, não foi, irmã? Pois é. Funciona. Não é Janizele só que consegue fazer, não. Você também consegue.
Funciona, gente. A metodologia de ensino espiritual de Deus funciona. Nessa hora também, eu acho importante não fazer oração nem sermão carapuça. Porque, às vezes, as mães querem, na hora da oração, colocar o erro dos filhos. Abençoa, Senhor, essa criança. Não, nem a criança. Fala assim, subjetivo. Abençoa os mentirosos, eles não vão para o reino do céu. E a criança sabendo que acabou de mentir. Então, assim, é só um exemplo, mas oração carapuça também tem. E repudia, né, ao invés de atrair. Eu amei esse conceito. Eu peço licença para usar depois. Pós-oração carapuça. Gente, é verdade mesmo, viu? Muitas vezes a gente aproveita, né? A famosa indireta. Gente, não, a gente se sente recriminado, recolhido. Reconheça os seus próprios erros em vez dos outros, para começar. Que tal? Ó, Senhor, me perdoa porque eu gritei com fulano. Deus, me perdoa porque eu quero acertar, mas eu não consigo com fulana. Ore. Eu não gosto de tratar meu filho, minha filha assim. Me ajuda, Senhor. Faz isso. Tu vai ver o efeito depois e tu vai me dizer depois, se eu vier aqui, se você me quiser ainda depois de pregar 1 hora, né? Outra vez, viu? Gente, para finalizar, a gente precisa também ter muito cuidado. E eu também já abordei isso aqui até a exaustão com vocês, sobre a questão da conduta. E aí eu fecho com a ideia principal que eu trouxe para vocês hoje. Vocês percebem que a educação espiritual, ela se torna mais eficiente na medida em que nós nos convertemos? A educação espiritual da nossa casa, ela se torna mais eficiente na medida que você se converte dos seus maus caminhos. Um cristão genuíno, ele vai educar para o bem. Porque um cristão genuíno, ele passa por um processo que a Bíblia chama de metanoia. A gente muda o rumo, 360 graus. Se eu era brava, chata, gritona, briguenta, eu vou me tornar mansa, humilde, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em mim para me transformar. Meu filho, minha filha vai ver isso em mim. E pode ter certeza, ele vai se inspirar em você. A gente precisa ter cuidado com a nossa conduta, caminhar com Cristo. Irmãos, é impossível aquela pessoa que deseja ser salva e conduzir sua família pelo caminho do céu, e que se empenha e ora e se dedica e coloca esforço naquilo, eu duvido essa pessoa não ser vitoriosa em Jesus. Não tem como você não ser vitorioso na tua empreitada, se você se aplica a isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam tomar muito cuidado com o tipo de alimento também que vocês estão fornecendo dentro do lar. Vocês concordam que existem presenças que alimentam, sim ou não? Existem presenças que alimentam. Existem palavras que alimentam. Existem música que alimenta. E existem outras coisas que não alimentam. É palha. Então, hoje eu quero fazer um compromisso entre nós. Nós precisamos, pouco a pouco, moldar o nosso caráter na medida e semelhança de Jesus. Diga amém. Caso contrário, a nossa casa vai desandar. Na época da guerra na Síria, eu vi uma imagem que até hoje me comove. Eu vi um pai desesperado em uma praia, porque o filhinho dele de 4 anos, enquanto ele fugia da guerra, ele tinha se afogado no mar. E até hoje eu me lembro da imagem da criancinha, deitada na praia, um sapatinho no pé, o outro descalço, morto. E o relato daquele pai foi o mais comovente, porque o pai, em desespero, disse assim: eu tinha os meus filhos na minha mão. Os meus filhos estavam na minha mão. E agora meus filhos estão mortos. E não tem como recuperar. Irmãos, é muito doloroso ver os filhos indo embora no mar. E o pior é que nós estamos falando sobre morte eterna. Porque se porventura alguma mãe ou um pai perder um filho aqui nessa vida, é terrível.
é monstruoso. Mas o sofrimento que a gente vai sentir de um dia alcançar o céu e nossos filhos não estarem lá com a gente, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Então você que ainda tem o seu filho nas suas mãos, vale a pena você mudar você. Porque o fundamento da verdadeira educação espiritual é o Espírito Santo sendo comunicado através de nós. É você mudando a sua conduta. É você se convertendo, é você obedecendo a palavra de Deus, é você estudando com afinco a palavra de Deus, é você valorizando os conselhos que Deus deixou através do Espírito de profecia, é você executando aquilo que precisa ser executado dentro do seu lar, é você se comportando como Efésios capítulo 5 diz, como um pai, uma mãe, é você tomando o seu lugar. É assim que a educação espiritual ela toma forma verdadeira. Porque no falar, no levantar, no assentar, no entrar e sair das nossas casas, nós vamos testemunhar. E os nossos filhos aprendem muito mais pelo que eles veem em nós do que pelo que a gente diz. Isso é inegável. Então, meus amores, lutem com as armas espirituais. Leiam Efésios capítulo 6, memorizam Efésios capítulo 6. Empunhem o escudo da fé. Vistam a couraça da justiça, calcem os pés o evangelho da paz. E todos aqueles itens que é a única coisa que vai proteger você e sua casa e sua família das garras de Satanás. É a única coisa. Então tome o seu lugar em nome de Jesus. Se torne uma mulher convertida. Leve a sério as coisas espirituais. Porque falta pouco tempo, o mar está bravio, a tempestade se levanta e nós podemos perder o nosso filho na praia. E eu sei que você não quer isso. Eu vou convidar vocês para orar agora. Peço para vocês ficarem de pé. E eu vou encerrar como eu comecei. Faça uma oração de verdade. Chega de fazer as coisas só por costume. Ou fazer o mínimo possível. Né? A gente se acostuma a fazer o mínimo necessário. Ousa entregar as coisas de verdade. Isso aqui não é conversinha de crente. Não é papo de coach crente. Para tentar manipular o teu pensamento, não. Isso aqui é palavra de alguém que está na linha de frente com problemas e transtornos mentais e psicológicos, de destruição familiar, e devassidão, e corrupção todos os dias. Porque é isso que a gente psicólogo vê. Todo dia. E é uma pessoa que é irmã de vocês. E que não quer ver ninguém aqui passando por determinadas coisas que não tem volta. Então, por saber de tudo isso e como é sério o momento que a gente vive, que eu estou aqui falando para vocês essas coisas. Eu vou dar um tempo para você falar com Deus e depois eu vou fechar a oração. Agora fale sério com seu Deus. Meu Senhor, como eu te disse, eu acho extremamente desafiador viver nesse mundo tal qual ele se encontra. A maldade é muito grande. E ela já atravessou níveis estratosféricos, sim, do insuportável já. É por isso que eu tenho plena certeza de que o Senhor volta logo. Eu oro ao Senhor. Porém, Senhor, não deixa que os nossos filhos se percam. Eu acho que o maior medo no coração de um pai e de uma mãe é que vê os filhos em profundo sofrimento ou perdendo a eternidade. Tem gente aqui que está pensando agora, Senhor, já é tarde demais. O meu filho já cresceu,
já não quer mais saber de nada. Meu filho está tendo uma profunda resistência para a palavra de Deus. Eu não consigo mais nem conversar com ele porque não aceita mais. Tem gente aqui, Senhor Deus, que está tão cansado porque tem que lidar com uma criança pequena que às vezes pode ser desafiadora. Se sente sozinha pra caramba. Parece que todo mundo abandona e só condena. Tem gente aqui, Senhor Deus, que está tentando o máximo fazer o que é certo, mas às vezes erra e se sente muito mal por causa disso. Se culpa muito por causa disso. Pai, por favor, meu pedido essa noite tão especial, esse pôr do sol tão especial, que vai ecoar por toda a eternidade, dependendo das decisões tomadas aqui. Eu convido e peço, Senhor, na verdade, eu imploro ao Senhor, vem dividir essa carga com a gente. Não é que os nossos filhos são cargas, é porque a responsabilidade de ser pai e mãe às vezes pesa muito. Infelizmente, às vezes pesa tanto que muitas pessoas até terceirizam essa responsabilidade. Lançam sobre avós, lançam sobre pastor, tios, sobre professor, professora, porque não sabe o que está fazendo, aquilo machuca e se afasta, abandona. Talvez tenha pessoas aqui, inclusive, que estão vivenciando esse processo de abandono dos filhos. É o trabalho em excesso, é a tela em excesso, às vezes são os presentes em excesso. E na realidade é a gente gritando no desespero, que a gente não sabe o que está fazendo. Mas a educação espiritual, ela pode curar tudo isso. Então eu clamo que o sangue do teu filho não seja derramado em vão. Que o Senhor possa nos acudir, Senhor. Que o Senhor possa pegar na nossa mão, Pai. Por favor, vai com a gente pelo caminho. Sopra nos nossos ouvidos aquilo que a gente precisa fazer, na hora que precisa fazer. Não deixa que a gente se desapegue da tua palavra. Ela é a nossa única salvaguarda. Ela é a única coisa que aponta o caminho certo. Não deixa que a gente despreze os conselhos do Espírito de Profecia, porque tem profunda sabedoria dada do alto para a gente ali. Eu entrego a vida de cada família aqui essa noite nas tuas mãos, Senhor. O teu Espírito Santo é especialista em organizar coisas. Eu peço ao Senhor, entra na nossa casa. Em nome de Jesus, que o Senhor expulse toda presença maligna, toda influência maligna, toda hoste demoníaca, toda coisa que seja má, toda amizade ruim, toda influência ruim, que o Senhor cerque os nossos filhos da proteção do céu. Mas para isso, Pai, desperta em nosso coração, de nós pais, o peso, para que a gente caia de joelhos. Para que a gente ore pelos nossos filhos, para que a gente jejue pelos nossos filhos e para que a gente se dedique a aprender de Ti qual é o caminho verdadeiro e que nossa resposta ao Senhor seja só uma: o que queres que eu faça? Eu te peço todas essas coisas, Pai. E eu não sei quando eu retorno aqui, pode ser que até Jesus volte antes disso, mas que nós estejamos no céu, comemorando a grande vitória e vivendo eternamente em um lugar onde a gente nem tem que se preocupar mais com nada disso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Eu preciso pedir desculpa pelo tempo. Ela volta ou não volta? Ela volta sempre. Que Deus nos abençoe, né? Que possamos ir para a nossa casa, que essa semana seja abençoada com esses conceitos, com essa palavra de Deus no coração. Que Deus nos ajude e que nos leve em segurança para casa, tá bom? Deus abençoe a todos os lares. Amém.